Bom, nós vamos conversar um pouco agora a respeito do mercado imobiliário. Nós já temos aqui o nosso convidado, não é? Que é o Arthur Vieira de Moraes. O Arthur é especialista em fundos imobiliários. Gentilmente está aqui conosco. Arthur, muito obrigado pela participação. Poxa, é uma honra. Primeiro quero saber o seguinte, qual é o programa de TV que você apresenta? Eu apresento no portal Infomoney um programa chamado Fundos Imobiliários. Infomoney. Infomoney. Tá, nós nos baseamos bastante, a gente olha sempre o portal Infomoney, porque muitas vezes tem informação lá que não tem em nenhum outro lugar, por isso a gente acompanha lá. E, pelo que soube, inclusive uma matéria recente que você leu e despertou a curiosidade sobre o tema, né? Exatamente, nós vimos lá e tal. Bom, então eu queria que você explicasse para a gente assim, o que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário, Heródoto, é um investimento coletivo em empreendimentos imobiliários. Todo mundo entende a ideia de comprar um imóvel, ter um inquilino E recebe o aluguel. Recebe o aluguel. Ora, eu posso fazer isso de uma maneira coletiva num fundo, um monte de gente com um pouco de dinheiro, lá no fundo vai ter um montão de dinheiro. E aí um gestor profissional vai comprar imóveis, alugar esses imóveis e entregar a renda para os cotistas. Qual que é a diferença? Como eu estou falando de um pouco de dinheiro de muita gente forma um dinheirão, a qualidade dos imóveis é daquelas que normalmente a gente não tem condições de ter. Por exemplo? Por exemplo, a participação em um shopping center numa grande capital, de um grande escritório na Faria Lima, na Paulista, no Leblon, em Belo Horizonte, entende? Até hospitais. Não existe negócio sem imóvel, Heródoto. Então, o fundo imobiliário, quando ele adquire um imóvel, ele pode participar de vários negócios que a gente não pensa. Um galpão de logística. Quando a gente compra aí via internet, parece que é virtual, mas aquilo tem que estar estocado em algum lugar. Um imóvel específico. E as empresas pagam aluguel por bons imóveis. Então, muitos fundos imobiliários investem em galpões de logística. As indústrias funcionam em galpões semelhantes. Um hospital funciona em um imóvel, uma escola funciona em um imóvel. E os fundos atuam em todos esses segmentos. Então, quer dizer, esse gestor que cuida desse fundo, ele cuida de tudo? Sim. Se eu comprar um imóvel para alugar, eu tenho que contratar a imobiliária, aí o querido não paga, aí eu vou ter que pagar o IPTU. Aí eu tenho que mover uma ação de despejo se ele não pagar. Sim. Aí teve uma goteira no teto, ele vai dizer, isso não é problema meu, isso é problema seu, porque é estrutural, vou ter que arrumar lá o pedreiro, é isso? Exatamente assim. Num fundo imobiliário, tudo isso acontece. Afinal de contas, a gente tem um imóvel lá. Claro. Mas eu tenho um gestor profissional tomando conta disso. Ele é remunerado, obviamente, ele cobra lá uma taxa de administração, uma taxa de gestão, mas eu não tenho, então, as preocupações que eu teria se tivesse o imóvel diretamente. Como eu falei, eu tenho acesso a imóveis de alta qualidade, que dificilmente a gente tem dinheiro para ter. Isso me leva a inquilinos de alta qualidade também, tá? E principalmente acesso a outros segmentos do mercado imobiliário. Normalmente as pessoas compram um apartamento ou uma salinha comercial, mas eu posso, via fundo imobiliário, diversificar em todos esses setores, shoppings, escolas, né, hospitais, galpões de logística. Então é uma forma muito interessante, alternativa, de chegar no investimento imobiliário. Agora, Arthur, o fundo imobiliário necessariamente ele compra e vende imóveis ou ele compra e aluga? As duas coisas. As duas coisas? Eu vou saber, todo fundo tem um regulamento e lá tem uma política de investimentos. Então ali eu sei exatamente o que o fundo se propõe a fazer. Normalmente ele compra para alugar, tá? Mas o mercado é vivo, né, Heródoto? Nada impede de amanhã o gestor falar, eu vou vender um imóvel e vou comprar outro em outra cidade, em outro bairro. E se ele vender com lucro, esse lucro também vai ser revertido ao cotista do fundo. Sei. Quer dizer, então o seu lucro é proporcional à quantidade de cotas que você comprou. Exatamente. O fundo lá, digamos que eu tenho 10 imóveis, os 10 alugados, todo mundo me paga o aluguel, tá? Isso é o faturamento do fundo. Aí tira lá até o custo do administrador, o custo da CVM, umas coisas, sobra o lucro líquido. Aí ele vai distribuir a maior parte disso, 95% do lucro líquido. Vamos simplificar a coisa. Quanto que é em milhões de reais isso e quantas cotas tem o fundo? Ele divide uma coisa pelo outro e anuncia por cada cota. Então, por exemplo, um fundo negociado a cerca de R$150 vai distribuir aí 75, 80 centavos por cada cota. Sim. Se eu tenho uma cota, é isso que eu vou receber. Se eu tenho 10 cotas, eu vou receber R$7,50 e assim por diante. Então é muito simples de entender e acompanhar essa dinâmica. Agora, se você supõe que eu queira desistir, sim, o que eu faço com as minhas cotas? Eu vendo? Vende as cotas. Apesar de ser um fundo de investimento, ele tem uma característica que ele não permite o resgate. Quem já investiu em fundo no banco está acostumado a ligar para o gerente e falar que era um resgate.
No fundo imobiliário, não. O que ele tem que fazer? Vender as cotas. E aí tem mais uma vantagem em relação aos imóveis. Eu posso vender de uma em uma, assim como eu posso comprar de uma em uma. Se eu tivesse comprado um imóvel, eu tinha que ter bastante dinheiro e alocado lá. Se eu peguei o mesmo dinheiro, vamos dizer 200 mil reais, e comprei em cotas de fundo imobiliário, se amanhã ou depois eu preciso só de 20 mil, eu vendo a quantidade equivalente de cotas necessária para fazer os 20 mil. Já no imóvel, eu teria que vender o imóvel todo por causa de 10% do valor dele. Agora, de quanto em quanto tempo eu recebo a minha participação no fundo? Porque aluguel eu recebo todo mês, hein? O mesmo acontece nos fundos imobiliários. Ah, é? Também? Isso, Recebe mês a mês? Todo mês. Entra em dinheiro na conta da corretora. E como essas cotas são negociadas na B3, na Bolsa de Valores, eu preciso ter conta numa corretora de valores. Tá? E aí eu compro minhas cotas lá e todo mês vai entrar o dinheiro lá na corretora. Eu faço com o dinheiro que eu quiser. Posso reinvestir em novas cotas, posso mandar para a conta no meu banco. Inclusive a corretora pode ser a corretora do banco onde eu tenho conta. Pode ser a mesma? Pode ser a mesma. Sim. Quer dizer, o que facilita ali o gerenciamento do capital que você aplicou. Isso, e aí quando é o caso de ser a mesma corretora do banco, aparece até no próprio extrato da conta corrente, porque isso costuma ser integrado. Então você vai ver lá, debitou sua conta de luz, né, pagou o condomínio e entrou os aluguéis, que o nome correto é rendimentos, dos fundos imobiliários que você investiu. Tá bom. Então não é uma operação complicada, não, né? Não, é simples, é uma operação simples. A questão é, eu preciso ter conta em corretora de valores. Tá? Esse é o passo essencial. E como eles são negociados de uma em uma cota, tal lote mínimo, eu brinco que dá para estagiar com um fundo imobiliário. Pega lá R$150, compra uma cota e observa 3 vezes entrar centavos na sua conta. Você está desconfiando do professor aí dessa história que você nunca ouviu falar? Então pega R$150, compra uma cota e observa por 3 meses. Aí, com certeza, isso vai despertar interesse, ele vai ler mais um pouco, vai assistir o programa do professor no Infomoney, né? E aí ele, sentindo confiança, então compra mais um pouquinho e assim vai por diante. Mas perguntar o seguinte, quando eu recebo aluguel, eu pago imposto de renda quando eu faço lá meu ajuste, não é isso? Eu tenho que declarar que eu recebi aluguéis e vou pagar em cima. Exato. Onde é que eu pago o imposto de renda? Então, excelente pergunta, porque no fundo não é minha não, é do Fábio, que trabalha conosco aqui. Ele passou no ponto. Ótimo, Fábio, ótimo. No fundo imobiliário, o investidor pessoa física ele é isento de imposto de renda. Tá? Então, esse rendimento ele já é líquido. É isento? É isento. Tá. Então, se eu tivesse um imóvel, eu recebo, tenho que pagar até 27,5%. Né? Isso, exato. No Carnê-Leão. No fundo imobiliário, esse dinheiro já é isento de imposto de renda, cai na minha conta líquido. Eu só preciso declarar. Tá? Lá na declaração em março e abril, e aí eu vou declarar isso como rendimentos isentos e não tributáveis. Entendi. Arthur, queria agradecer a sua gentileza. Só que como é a primeira vez que você vem aqui, queria pedir que você ficasse um pouco aqui. Fico. Para você assinar ali o nosso quadro de celebridades. Ah, que honra. Um instantinho. Bom, eu acho que ficou muito claro, muito fácil a gente entender, respondendo inclusive a pergunta do nosso companheiro, né? Que é o Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários, ele trabalha lá no Infomoney, tem programa também de televisão lá no Infomoney sobre esses assuntos e ficou, acho que, bastante fácil da gente poder entender. Aí a decisão depois é sua. Bom, já a gente vai falar sobre novos assuntos aqui no jornal. Bom, aqui conosco, gentilmente, o Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários. Arthur, então queria pedir a você que fizesse a gentileza também de deixar uma rubrica aqui conosco, mandasse um abraço para o Richard Rittenband, né, que durante tanto tempo foi comentarista aqui do jornal. Teve recentemente aqui, não me lembro exatamente, a gente o convidou e ele veio. Será transmitido, com prazer. Deixa um recadinho para a gente aí. Nós estamos colocando aí sempre as pessoas aqui gentilmente. E boa sorte lá no teu trabalho no Infomoney. Muito obrigado, Heródoto. Até mais, viu? Muito grato. Por favor, obrigado.